parece ser bom vem de Deus. Nem tudo que parece certo está de acordo com a vontade de Deus. Nem toda voz que fala a verdade vem a partir de uma verdade. Talvez as intenções por trás de algumas pessoas tenham sido equivocadas a seu respeito. A respeito de uma verdade que está disfarçada inicialmente de uma mentira. Talvez você está nesse vídeo e não sabe por quê, mas Deus tem uma mensagem especial para você. Percebe que muitas vezes o inimigo ele tem colocado situações na nossa vida para nos distrair e nos desviar de uma verdade que Deus tem para dizer para cada um de nós. Que o que importa é obedecer o seu plano. Deus tem um plano para a sua vida. O inimigo fez de tudo para que você desvie desse plano. E ele vai colocando mentiras a seu respeito, mentiras que parecem serem verdades. E talvez você não tenha discernimento espiritual. E você percebe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, discernimento é o mais importante. Discernir para sabermos qual voz devemos ouvir. A voz que vem da nossa cabeça, a voz do inimigo, ou a voz de Deus. E muitas vezes a voz do inimigo parece que está em coisas tão visíveis que fica fácil de a gente ignorar. Mas se eu disser que se você não tiver discernimento espiritual, você vai confundir a voz do inimigo pensando que é a voz de Deus. Às vezes você não tem discernimento espiritual para entender que muitas pessoas que entram na sua vida não deveriam estar com você. Talvez o discernimento espiritual é importante para perceber que as escolhas que você está fazendo, parecendo que vai te levar para o caminho verdadeiro, para cumprir o plano de Deus, no final te levará para a morte, te levará para algo que Deus não escolheu para a sua vida. E se você já chegou nesse vídeo, já aproveita, se inscreva no canal para juntos aprendermos cada vez mais sobre Deus. E lá em Atos capítulo 15, Paulo falou até para Barnabé que iria visitar os irmãos, as igrejas por onde eles passaram. E lá na Ásia o Espírito Santo impediu para que Paulo viajasse. E outra tentativa de viagem de Paulo foi mal sucedida. O Espírito Santo mais uma vez os impediram de viajar. Então Paulo estava ali em Troade, onde ele teve uma visão, um sonho. Ele ouviu uma voz dizendo: passa a Macedônia, pois precisamos de ajuda. Então Paulo entendeu imediatamente que eles precisavam ir para a Macedônia, porque o Espírito Santo estava conduzindo eles até lá. Então Paulo foi com seus companheiros, chegando na cidade de Filipos especificamente. Paulo procura lugar próximo ao rio para orar com seus companheiros. E lá havia mulheres, homens. Então Paulo, ele começa a pregar, e isso não estava nos planos, mas quando Deus dirige a nossa vida, é maravilhoso. Sempre no final vai dar certo. Então Paulo percebeu que o Espírito Santo estava guiando eles. E Paulo começou a pregar. E lá em Atos capítulo 16 vai dizer que existia uma mulher chamada Lídia. E ela, ouvindo o sermão que vinha de Paulo, as pregações maravilhosas, ela foi tocada pelo Espírito. Então ela se converteu, aceitou a mensagem e foi batizada. E depois havia uma jovem que perseguia Paulo e seus companheiros. Essa jovem estava sendo escrava do espírito de adivinhações, estava possessa. E ela dizia, está em Atos 16, verso 17. E ela dizia que Paulo e os companheiros eram servos do Deus Altíssimo e que eles traziam as boas novas da salvação. Eu te pergunto, ela estava dizendo uma verdade, sim ou não? Com certeza, ela estava dizendo uma verdade. Mas Paulo sabia, se ele deixasse isso continuar, as pessoas ao seu redor poderia fazer a assimilação, poderia fazer a comparação de que o mesmo espírito que estava sobre essa mulher possessa, que tinha um espírito de adivinhações, era o mesmo espírito que estava guiando Paulo nas suas pregações, no seu ministério, era o mesmo espírito que estava convertendo as pessoas, ou seja, a verdade seria misturada com engano, e Paulo teve discernimento espiritual para perceber isso. E depois de tantas repetições dessas frases, dessa mulher, que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles trariam uma boa mensagem da salvação, Paulo imediatamente
repreendeu o espírito e pediu para que o espírito, em nome de Jesus, saísse daquela mulher. Ou seja, Paulo discerniu entre a verdade e o que vem a partir da verdade. Porque Paulo sabia que por trás daquela jovem possessa não era Deus que estava dizendo, mas era o próprio inimigo. E você? Você sabe o que está por trás das propostas e oportunidades que você tem recebido? É esse detalhe que Paulo percebeu que mudou totalmente a sua decisão, a sua maneira de pensar. E é essa forma que Deus quer que você pense, com discernimento espiritual, olhando para as coisas ao redor, entendendo que existe um grande conflito por trás. Existe o bem e o mal querendo acessar o seu coração. Nem toda oportunidade que parece ser de Deus é de fato a oportunidade que Deus quer que a gente aproveite. Nem tudo que parece ser certo é de verdade. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Cuidado com o que você está assistindo, cuidado com o que você está lendo, cuidado com quem você está andando, cuidado com as decisões que você está tomando, cuidado com a verdade que você está abraçando. Talvez pareça ser uma verdade, mas no final tem um pouquinho de mentira, e isso faz total diferença na sua vida. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, cuidado com eles. Eles andam vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas são lobos devoradores. Vamos ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. É ela que penetra em nosso coração, ela que é a verdade e a vida, pois ela apresenta sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque o discernimento espiritual não vem de um mero sentimento, ela vem de uma devoção. Você estudar a Bíblia, você desenvolver o seu relacionamento com Deus em oração, e Ele sim vai dizer para você qual o caminho que você deve andar. E isso está escrito na palavra. A Bíblia é o mapa que nos leva à verdade, e essa verdade, ela nos liberta. Então que o seu discernimento espiritual esteja firmado na verdade, e essa verdade está na palavra de Deus. Por isso, já se inscreva no canal para que juntos possamos aprender mais sobre esse Deus que nos ama. E deixe seus comentários para que eu possa estar orando por você. Deus te abençoe.